Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Chega um momento em nossas vidas que tudo precisa mudar, e essa mudança começa por dentro. Você não precisa viver hoje sua velha vida. Existe um novo, existe algo melhor para você. Pois o nosso Deus é o Deus de novidade de vida. E o seu desejo sempre foi fazer novas todas as coisas. Hoje, seremos convidados a contemplar o nosso novo destino. Estamos no caminho com Jesus, ladeados por tanta gente e a caminho da Cidade Santa. E essa gloriosa expectativa do melhor que está por vir precisa nos afetar e nos mobilizar desde o aqui e o agora. Abra o seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos celebrar porque o novo de Deus já está se manifestando em nós. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Quantos estão à espera do melhor que ainda está por vir? Quantos estão em Jesus, vivendo aquilo que o Senhor nosso amado, por seu Espírito, na boca de Paulo apóstolo, tem chamado de um novo de Deus para as nossas vidas? E se alguém está em Cristo, já faz parte de algo novo que Deus está fazendo. Então vamos abrir os nossos olhos, prestar atenção nisso e vivermos tudo o que isso significa para as nossas histórias. Amém? Abra sua Bíblia, portanto, comigo hoje em Apocalipse, capítulo de número 21. E nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui, nesta revelação tão especial. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com ele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quantos aqui são filhos do Eterno e querem participar desta maravilha chamado céu, que o Senhor tem como um novo destino para mim e para você? Quantos aqui têm esse novo destino? Aleluia, ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, te adorar, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e que neste momento em que nós queremos, ó Deus, olhar para o Senhor, na perspectiva da palavra do Senhor, que nos aponta para aquilo que o Senhor está fazendo e para as coisas que o Senhor ainda fará. Nós queremos nos render em louvor e em adoração. Então abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração e nos abençoa também hoje pela manhã, desde aqui, para que os nossos dias eles sejam cheios da Tua presença e assim possamos, abençoados que estamos, abençoar a outros também.
na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e que seja tudo para a glória do Senhor nosso amado. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. E você comigo que é a igreja de Jesus, diga amém, amém e amém. Você sabe que com tanta coisa que a gente tem para pensar e que a gente tem para se ocupar, nem sempre nós paramos para pensar em duas revelações importantes da palavra de Deus, para mim, para você e, na verdade, para qualquer pessoa. Por um lado, nós estamos agarrados demais àquilo que é o nosso dia a dia, para nós pararmos e pensarmos na ideia de céu. E por outro lado, nós estamos distraídos demais também, com as mesmas questões que fazem parte do nosso dia a dia, de maneira que, como gente neste mundo, nós não tememos o que a palavra de Deus chama de inferno. São temas que fazem parte da revelação bíblica e que, portanto, precisam ser levadas em conta por mim e por você. Mas o que nós queremos hoje pela manhã aqui é pensarmos juntos que se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos num bom caminho. Quantos estão aqui no caminho com Jesus? E nós estamos no caminho com Jesus, e há caminho, sabe de onde? Da cidade santa, meu querido. Nós estamos a caminho de um novo destino. É o Senhor quem nos acolheu, é o Senhor quem nos resgatou, e é o Senhor quem nos chamou, como Ele também um dia declarou para aqueles que estavam pescando: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O chamado é sempre acompanhado de propósito, o chamado é sempre acompanhado de um novo movimento. E nesse novo movimento, nós já não estamos mais, como Paulo apóstolo diz à igreja de Éfeso, logo ali no capítulo de número 2, na condição de filhos da ira. Nós já não estamos mais como quem está condenado. E quem está condenado porque está sentenciado é alguém que com isso precisa se preocupar. Você concorda comigo? É algo assim que só de a gente pensar, nossa, então quer dizer que a minha condição primeira, gente neste mundo, pecador que eu sou, é de fazer parte de um grupo de pessoas chamados de os filhos da ira. É um termo pesado, né, irmão Antônio? Eu sei que é pesado, mas é que a palavra de Deus, ela precisa ser bem clara comigo e com você, no sentido de que o salário do pecado, como diz Paulo apóstolo à igreja de Roma, no capítulo 3, o salário do pecado é a morte. É a consequência de escolhas, é a consequência de decisões. Então ninguém pode reclamar, porque as decisões são minhas e são suas. As decisões são nossas. Deus, já desde antes da fundação do mundo, Ele já tomou a sua decisão. E a sua decisão é de ter-me, é de ter você como parte da família dele. Olha que coisa boa. Ele é bem resolvido nisso. Ele me quer, Ele quer a você, Ele quer a todo mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo assim: olha, ensine o povo de Deus a orar em favor de todos os homens, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus é a salvação de todo mundo. Então tem lugar para todo mundo, só que nem todo mundo quer ocupar esse lugar. Nem todo mundo, como nós participamos hoje pela manhã aqui, quer sentar-se à mesa do Senhor Jesus. Nem todo mundo quer compromisso com Jesus. Nem todo mundo quer levar Jesus em conta. Nem todo mundo quer acolher para a sua vida a proposta do céu para a sua história por aqui. Mas quantos aqui já acolheram? Quantos aqui já acolheram essa proposta? Você está no caminho com Jesus, você está comprometido com Jesus e, portanto, você faz parte disso que é o novo de Deus para tudo o que foi comprometido quando o pecado entrou na história de todos nós. Quando os nossos pais pecaram, não só a humanidade ficou comprometida, mas toda a criação ficou comprometida. Vá ao livro do Gênesis, leia a revelação no capítulo de número 1, veja a maravilha da criação de Deus, veja como Ele colocou, por assim dizer, um selo de qualidade e diz: mas ficou muito bom, tudo ficou muito bom.
Tendo terminado esta obra, mas leia na sequência o capítulo de número 2 e veja como nós trouxemos prejuízo como gente neste mundo, na pessoa dos nossos primeiros pais, como nós comprometemos tudo aquilo que Deus planejou. Então Deus, Ele precisa, porque assim é da sua natureza, assim é o seu caráter fiel, Ele precisa vir ao nosso encontro, porque Ele não abre mão da gente. E aí então, Ele desencadeia no tempo de todos nós um plano de salvação. E aqui no Apocalipse nós vemos a consumação de todas estas coisas. É por isso que João, ele tem da parte do Senhor esta revelação, este Apocalipse. Ele então tem uma abertura de entendimento para contemplar. É por isso que na nossa vinheta de abertura da palavra, nós dissemos assim, nós seremos hoje convidados a contemplar o nosso novo destino, gente. Porque como membros da raça humana, pecadores que nós somos, condenados que nós estávamos, sentenciados à morte, nós não estávamos nessa direção, mas o Senhor nos colocou no caminho com Ele, e agora nós temos um novo destino. E esse novo destino é a própria presença do Senhor. Mas então, quando a gente olha aqui para esse texto, a gente precisa perceber que o propósito do eterno comigo e com você é sempre o de fazer novas todas as coisas. Isso vai aparecer de diversas maneiras em diversos momentos na revelação, e é por isso que não é diferente aqui no livro do Apocalipse. O propósito e o projeto de Deus para a sua família sempre foi terreno. Nós falamos assim sobre o céu, mas a gente precisa entender a base da revelação do que é que o Senhor ele está falando. Ele está falando de uma renovação. Vai ter, por um lado, continuidade e vai ter, por outro lado, descontinuidade. O que é que vai ser alvo de continuidade? A minha identidade. Eu estou em Cristo Jesus. Quando eu entrar neste novo tempo na minha vida, eu não me esquecerei quem eu sou. Mas o meu corpo já não será mais o mesmo corpo que hoje eu tenho, mas será, nessa descontinuidade, um corpo glorificado, porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Então, inclusive, só para pensar fora da caixa, nós não estaremos mais limitados às leis da física que hoje regem a questão dos nossos corpos. Nós estamos aqui, tem uma questão chamada gravidade, é por isso que nós estamos aqui. Mas você já parou para pensar quando nossos corpos estiverem glorificados, lembrando do que aconteceu com Jesus, que glorificado, ele entra pela porta sem que a porta tivesse que ser aberta, e ele se coloca no meio dos seus discípulos, ele diz assim: paz seja convosco. E ao mesmo tempo em que ele tem o seu corpo glorificado, ele não tem problema de sentar na praia e comer pão com peixe com os seus. Ressurreto que ele estava. São nuances de um novo tempo que vem por aí. Eu quero perguntar: quantos creem que a palavra de Deus, a revelação de Deus, das coisas que realmente hão de acontecer? Nós somos convidados a crer assim. Então, quando nós paramos para pensar nessa ideia de céu, nós paramos para pensar nisso de diversas maneiras. É, portanto, antes de mais nada, um estado de uma nova existência, de uma nova condição, onde nós experimentaremos aquilo que está reservado no Senhor, na presença do Senhor, para o nosso futuro. É por isso que a gente usa essa expressão, que o melhor ainda está por vir. E se alguém chegar para você e falar: mas que coisa esse negócio, você falando que o melhor ainda está por vir, você pergunta para essa pessoa: então você está esperando sempre o pior? Porque o pior, a gente sabe que de vez em quando acontece, se manifesta, é a etapa da nossa existência. A gente nunca sabe quando vai chegar a má notícia, a gente nunca sabe quando ela vai chegar lá dentro da nossa casa, a gente nunca sabe qual que é a próxima tragédia
com a qual nós teremos que lidar. E a gente nunca sabe se porventura essa tragédia, ela vai acontecer, inclusive com pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, e que nós vamos dizer assim, puxa vida, quando era na família do outro é uma coisa, mas quando é na minha família, agora eu estou entendendo o tamanho da coisa. Mas essa é a realidade do nosso momento. É a realidade da nossa existência, é a realidade que nos diz respeito para o aqui e para o agora. Mas nós fomos colocados no caminho para um novo destino. E a gente precisa olhar para isso como algo que já está pronto, que já está preparado. É por isso que quando João, ele olha para essa nova realidade, ele vai dizer assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. O que era antigo, o que era velho, já passou e deu lugar para o novo. E aí então, não só ele assim contempla esse novo céu e essa nova terra, que é exatamente todo este planeta devidamente restaurado, renovado, pela presença do Senhor. Se você observar direito, lendo a palavra de Deus da forma mais correta e adequada, você vai perceber que em toda a revelação bíblica, o nosso destino é o próprio planeta restaurado, redimido, totalmente reformulado pelo Senhor. O Senhor não desperdiça nada do que é obra das suas mãos e da sua criação. Então, haverá uma repaginação de tudo. E nós aqui seguiremos e prosseguiremos vivenciando aquilo do que está por vir. E o que é que desce ao nosso encontro? A chamada Cidade Santa. A cidade, a Nova Jerusalém, acompanha aí. E eu vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, versículo 2, ela descia do céu, da parte de Deus, e preste atenção nisso, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. A Cidade Santa, a cidade celestial, quando nós vamos para a revelação bíblica e juntamos isso com outros textos, quantos estão comigo ainda? Você está entendendo isso? Nós precisamos olhar para estas coisas que foram apresentadas a João, para que a nossa vida hoje aqui, ela seja mais consistente e ela seja mais orientada por aquilo que a própria palavra de Deus nos recomenda, nós devemos fazer. Eu já chego lá. Mas antes de chegar lá onde eu estou chegando com você, veja que em Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 12, no capítulo 12, os versículos de 22 a 23, eles trazem para a gente essa ideia. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 22 e 23. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. E veja esse detalhe, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Então essa ideia de uma cidade santa, Nova Jerusalém, que desce como uma noiva, já carrega esta revelação de que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e que, como nós sempre declaramos, eu acho isso tão precioso, que descansam no Senhor, na esperança da ressurreição, e que nós dizemos, estão no Senhor, guardados no Senhor, na presença do Senhor. Eles são a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, já fazem parte deste grupo, desta comunidade, guardados no Senhor e esperando a ressurreição. Eles estão aqui representados por aquilo que a palavra de Deus chama de a cidade santa, que chama de a Nova Jerusalém, que como noiva adornada da parte do Senhor, vai descer para se reunir com toda a igreja arrebatada e ressurretos. Nós seremos este povo que nós estaremos todos na presença do Senhor. Deu para você entender isso? Celebre isto, porque
tantos quantos têm a sua confiança no Senhor, não precisam ter incertezas quanto ao seu futuro. Não precisam. A palavra de Deus nos diz aqui, nesse capítulo de número 21 do livro do Apocalipse, que o Senhor, Ele faz esta declaração no versículo número 6. Está terminado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. É para dizer para mim e para você o seguinte: eu tenho tudo sob controle. Eu estou trabalhando absoluto, reinando soberano sobre toda a história, sobre toda a realidade. Andem comigo, mantenham-se debaixo da minha boa mão, e eu os instruirei, eu os adestrarei, eu os guiarei, eu lhes darei bom termo, eu cuidarei de vocês, seja no momento em que você sorria, seja no momento em que você chora, eu estou com vocês cuidando de tudo. Já está tudo feito, já está tudo terminado. Não precisam viver com incertezas quanto ao seu futuro, porque tudo está pronto, preparado, aguardando você. Então vivo hoje olhando para o futuro, é isso que nós temos falado. Que o pior lugar para a gente seguir vivendo é no passado. Olhe para frente, porque o melhor ainda está por vir. O melhor está por vir. Nós estamos a caminho. E aqueles que já passaram e que já descansam no Senhor já se encontram guardados, preservados, aguardando aquele dia, o dia da ressurreição. A nossa pátria, hoje é o dia da pátria, o dia de nós orarmos pelo nosso país. Nós vamos orar aqui ao final pela nossa nação, vamos orar pelo nosso povo, vamos orar pelos nossos governantes, porque é isso que o Senhor pede que a sua igreja faça. Mas nós temos uma cidadania celestial. Veja o que diz Paulo, apóstolo, à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Guarde isso no seu coração. A caminho de qual pátria eu estou? A nossa cidadania, você pode ler comigo? A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desde o começo dessa celebração, nós temos feito essa declaração. Nas primeiras canções, quando os nossos pastores, e ao final o pastor Wellington nos conduziu a isso, nós fizemos uma declaração. Qual foi mesmo? Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Porque a nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos a caminho de lá. Então, volto onde eu comecei. Se nós permanecermos agarrados demais a tudo que é o nosso dia a dia e descuidados com relação ao nosso destino, nós não nos organizaremos direito para a nossa vida aqui. Então, por que é que nós precisamos olhar para esse texto e pensar, portanto, no céu, para nós sermos mais eficazes aqui na terra, para nós sermos mais eficientes aqui na terra, em diversas áreas da nossa vida, para a gente poder se organizar direito, como Jesus disse que nós devemos nos organizar. Vamos ver algumas áreas em que nós devemos, portanto, nos organizar? Por exemplo, na questão das nossas finanças, na maneira como nós lidamos com o dinheiro, na maneira como nós lidamos com as nossas posses, no porquê nós fazemos o que nós fazemos, visando, por exemplo, tudo aquilo que o dinheiro pode me dar, que o dinheiro pode te dar, que o dinheiro pode conquistar, que o dinheiro pode, em meu favor, assim projetar. Mas o Senhor Jesus, Ele vai recomendar para a gente em Mateus capítulo 6, e aqui eu vou passar muito rapidinho por tudo isso, é uma semente para você pensar que para a gente poder ser mais eficaz aqui, nós temos que nos ocuparmos daquilo que é a realidade do céu. Capítulo de número 6, versículos a partir do 19, texto conhecido, diz assim a palavra do Senhor: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Vamos ver juntos esse finalzinho. Onde seu tesouro estiver,
ali também estará o seu coração. Ninguém que esteja agarrado demais às suas posses e à ideia de ter e de conquistar, vai de fato se ocupar com tudo o que deveria no que diz respeito ao céu. E ao que significa estar preparado para ir morar no céu, e não só aquilo que te diz respeito, mas ao que isso também diz respeito às pessoas com quem você convive. Porque quando a nossa vida ela é ensimesmada, ao mesmo tempo ela está apequenada. Quando a estrutura da nossa vida é algo que apenas nos diz respeito e não leva em conta o outro, nós estamos assim muito mesquinhos na existência. Então a palavra de Deus sempre aponta para uma comunidade em construção, onde eu estou no caminho com Jesus, mas não estou sozinho, eu estou ladeado com muitos outros. Vocês viram na nossa vinheta, não é? Alguém caminhando, os passos do Senhor, e vocês viram o convite a nós prestarmos atenção, como nós vamos sendo afetados por essa nova consciência de Jesus, e vamos sendo, portanto, mobilizados. E aí aparecem algumas pessoas trabalhando juntos numa fazenda. É um bom modelo, onde todo mundo tem que pôr a mão na massa para que o objetivo seja alcançado. Nós estamos assim, juntos. Então é por isso que nós precisamos dessa consciência. Porque sim, a maneira como nós nos organizamos desde aquilo que nós temos, demonstra o quanto Jesus é Senhor e o quanto nós honramos a Deus, e demonstra também como isso não acontece. Em outro ambiente da nossa vida, quanto mais nós pensamos no céu, mais eficientes nós ficamos numa resposta que tem a ver com a nossa vida de santidade. E essa expressão não precisa ser ruim. Porque se eu e você já entendemos, como nós dissemos para os nossos irmãos que hoje foram acolhidos, entre outros que nós temos por acolher. Aqui na fila de Santa Ceia mesmo, eu ouvi algumas pessoas que já estão conosco aqui e nós não conversamos e, portanto, não trouxemos, mas vai ter oportunidade. Só para dizer que eu percebi. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Nossa vida de santidade. Ou seja, qual que é o referencial de vida? O que eu tenho que fazer da minha vida no meu dia a dia para eu seguir sendo parecido com Jesus? Volta àquilo que eu estava dizendo. Fazer discípulos semelhantes a Jesus em meio a todas as pessoas. Você pode ler comigo o texto de Colossenses capítulo de número 3? Diz a palavra do Senhor assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do e não nas coisas da, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, leia comigo o versículo 5, por gentileza. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão onde? Dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Percebeu? Medite nestas coisas. Destrinche essas coisas. Estude essas coisas. Olhe para isso com atenção, para essas recomendações da palavra. O Novo Testamento, assim como o Antigo, mas o Novo Testamento está enriquecido. Portanto, que o Senhor, nosso amado, Ele tem para nos dizer em relação a isso. Olha comigo ainda o que diz a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2, os versículos 11 e 12. 1 de Pedro, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Eu falei para vocês sobre a nossa pátria celestial,
sobre esta ideia de céu, sobre o nosso novo destino em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Você está entendendo a palavra? Diz a palavra do Senhor aí, o texto já aparece. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, entendeu? A ideia de uma nova pátria, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar. Vamos dizer de novo? Procurem viver de maneira exemplar entre quem? Entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Percebe como é importante a nossa postura? É por isso que essa consciência de céu, quantos estão indo para o céu? Está entendendo o que eu estou chamando de céu? Não é só um estado, a gente pode chamar assim, missionária, de a casa do Pai. A gente pode chamar, Janaína, de o jardim restaurado. Você pode ir para todas as figuras bíblicas na palavra de Deus que remetem a isso. Mas é o nosso novo destino. Então nós estamos todos aqui em peregrinação, mas nós já somos cidadãos celestiais. Porque nós somos celestiais, porque nós somos alcançados pela graça do Senhor. E é por isso que nós temos responsabilidades. E dentro dessa questão que diz respeito às nossas vidas, nós também vamos aprender a lidar com aquilo que é sofrimento humano, porque ele é real. Já falei sobre isso. Acompanhe comigo em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 18, o que é que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 18, foram os textos que, na medida em que eu meditava no texto de Apocalipse, capítulo 21, eu creio que o Senhor foi me trazendo à memória na orientação para poder compartilhar com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Quantos estão atentos ainda? Põe a sua atenção mais um pouquinho, mais uns instantezinhos, aí uns minutinhos e a gente caminha. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Vou aproveitar a leitura para colocar um outro tópico. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Pegou aí o toque de caixa? Pegou aí o movimento da nossa vida? Não é? A declaração, ela é precisa, ela é muito consciente. O nosso sofrimento de agora não é nada se comparado àquilo que ainda está por vir. Então nós precisamos de esperança, de paciência e de seguir confiando. Como eu disse em algum momento aqui na mensagem, quando nós pecamos, raça humana neste mundo pelos nossos primeiros pais, nós trouxemos um caos cósmico. A palavra de Deus está dizendo, a natureza geme, a criação geme. Nós não estamos vendo isso. A natureza gemendo, sofrendo. Os cientistas só nos dão, assim, a consciência de como isso de fato é real. Em maior ou menor medida, mas é absolutamente real. Isso é fato. Mas diz a palavra de Deus que a própria criação geme, mas também tem uma expectativa. Olha como o apóstolo Paulo, ele
está sempre olhando para o céu, está sempre olhando para a renovação de todas as coisas. Percebe como nós não devemos ser fatalistas? Ó dia, ó céus, ó azar. O que você faz quando dá tudo errado? Eu vou te convidar a você olhar para o céu quando der tudo errado. Eu vou te convidar a você se colocar na presença do Senhor quando der tudo errado, e você declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele está no controle, que Ele vai me ajudar a superar isso, a passar por isso, a enfrentar o que isto significa, e que dói na minha carne, que dói na minha alma. Se tem uma coisa que é constante em nós, é que os problemas desta vida nos afetam por inteiro. A gente chega com o coração, muitas das vezes assim, ferido, partido, preocupado. Talvez alguns de vocês aqui hoje estejam assim, preocupados, sentidos com alguma coisa. Mas nós estamos aqui, irmão Dirceu, falando do céu, falando do nosso destino, falando daquilo que está por vir, para a gente ter confiança no Senhor, para a gente ter esperança no Senhor, para a gente prosseguir consciente nessa vida. Nós precisamos desse entusiasmo, nós precisamos nos sentir, portanto, seguros, nós precisamos entender que sim, nós temos um Deus que está cuidando de nós. Então, meus amados, veja como a palavra de Deus, ela quer nos ajudar quando nós nos ocupamos do céu. O que mais que pensando no céu precisa nos afetar aqui na terra? O cuidado que nós temos que ter uns com os outros, a preservação da nossa comunhão, a maneira como lado a lado nós caminhamos. Veja lá em Hebreus, no capítulo de número 10, os versículos 24 e 25. Diz a palavra do Senhor, em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 24 e 25, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Qual que tem que ser então o movimento da nossa aproximação? Não deve ser um movimento para que nós possamos falar mal uns dos outros, para que nós possamos fofocar a respeito uns dos outros, para que nós critiquemos uns aos outros. A aproximação que nos diz respeito precisa ser nesse movimento de motivação na prática do amor e das boas obras. É claro, e quando alguém não estiver na prática do amor e das boas obras, para que nós possamos motivar esta pessoa a retomar o caminho da prática do amor e das boas obras, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que se aproximar e a gente vai ter que dizer: olha, não está ajudando do jeito que você está fazendo. Você percebeu como que tem sido a sua contribuição nesse sentido? Você percebeu quando você fez aquilo, ou quando você disse aquilo outro, o que foi que causou? O que foi que gerou? Você está consciente que não foi bom? Então eu quero convidar você a repensar isso, para que você seja colocado de novo no caminho, onde tem um amor que é de iniciativa, com a prática, estão comigo? Com a prática de boas obras, atos de bondade, atos que nos favoreçam, atos que nos façam e viabilizem o caminhar juntos, e não que nos separem, e não que nos dividam. Então não tem espaço aqui para orgulho, não tem espaço para prepotência, não tem espaço, tem que ter espaço para humildade. Quando eu ferir alguém, ainda que eu não tenha tido, talvez assim, a intenção de fazer isso, mas é desejável que isso seja conversado, que isto seja enfrentado, e que a gente tenha a oportunidade de poder ser, da forma como formos, um agente de enfermidade de alma, que nós sejamos um agente de cura, e participarmos com Deus dessa restauração no outro, porque às vezes nós vamos mal, mas nós temos que cooperar com Deus para que tudo de novo fique bem, para que a gente tenha a chance de caminhar. Sempre é esse o objetivo.
Quando nós nos negarmos a isso, nós estaremos indo no sentido contrário da direção que o Senhor nos pede para ir. A direção que o Senhor sempre nos pede é naquele que é de fato o meu ministério e o seu ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, se eu promovo a reconciliação de alguém com Deus, quanto mais entre nós. Eu tenho que ser um promotor disso e cooperar com Deus de todas as maneiras. Então não tem espaço para o coração permanecer endurecido para sempre. Tem que ser amolecido, tem que ser quebrantado. E se a pessoa não se quebrantar diante de Deus, não vai ser diante de um homem. Então por isso que nós olhamos para o céu, para a gente perceber como o Senhor, Ele tem esse caminho para mim. E Ele tem esse caminho para você. Então, perceba que nós devemos, portanto, prestar atenção nessas coisas. Uma regra de ouro, dentre outros versículos que eu anotei, vamos para este. Mateus 7, versículo 12. Chave para mim e para você. Como é que a gente lida com o outro? Muito simples. Em todas estas coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Vamos ler juntos? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Ficou claro para todos nós? Essa é a chamada regra de ouro. Regra de ouro é assim. Jesus ensinou isso para a gente. Então vamos guardar essas coisas no coração. Do que a gente está falando mesmo? De nós olharmos para o céu para sermos mais eficazes, mais eficientes aqui na nossa vida. É por isso que eu olho para lá. Porque se eu sou um cidadão celestial, eu tenho que ter uma certa postura hoje, aqui e agora. Porque acontece isso diante de Deus, mas acontece isso ao lado de todo mundo também. Eu estou afetado por essa nova consciência em Cristo Jesus. Faz sentido para você, meu amado? Faz sentido para você? E finalmente Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Nessa responsabilidade que nós temos de uns para com os outros. Diz a palavra do Senhor assim. Colossenses 4, 5 e 6. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. E as nossas conversas como devem ser? Diz o texto, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Percebe? Envolve muita consciência de Deus, envolve muita presença de Deus na nossa vida, e é nesse sentido que, portanto, nós devemos sempre nos colocar. Eu estou caminhando para o final, e eu queria que você olhasse comigo para aquilo que é tão importante nesse novo destino que nós estamos assim por alcançar. Eu vou num ponto para chegar àquilo que é o mais especial de tudo. Nesse novo destino, nós temos uma resposta de Deus para tudo aquilo que é a nossa lida neste mundo. Diz a palavra do Senhor, e fiquem comigo, no capítulo 21, no versículo de número 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Nada. Hoje qual que é a nossa realidade? De carregar a dor. Você quer algo maior do que quando alguém se despede da gente? Tem despedida. Tem funeral, tem choro, mas a palavra de Deus diz que no nosso novo destino, todas estas coisas desaparecerão, já não será mais assim, e tudo aquilo que é lida nossa aqui, já terá passado.
porque o Senhor fará novas todas as coisas. Por que é que nós precisamos, gente, nos ocupar do céu? Nós precisamos nos ocupar do céu para que a nossa vida, ela também seja um atrativo para quem ainda não parou para pensar no céu. Porque a palavra de Deus diz que tem gente que não vai entrar. E aqui eu só vou mencionar o versículo de número 8, que eu não li. Diz que os covardes tem a ver com uma negativa de Jesus. Diz que os incrédulos, aqueles que se recusam a crer. Diz que os corruptos, ou seja, aqueles que não contribuem com o seu testemunho para que o Senhor seja conhecido. Estão corrompidos e, portanto, o Senhor não pode neles confiar, nem com eles contar. Os assassinos, que tomam a vida de muitas maneiras. Os sexualmente impuros, tem a ver com toda a disfuncionalidade na perversão humana que diz respeito à nossa sexualidade. Os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, tem a ver com toda a manipulação religiosa que acontece de muitas maneiras no meio de todos nós. Tem muita coisa pesada aqui. Os mentirosos, porque Deus é pela verdade. Deus é pela verdade. É pela retidão. Diz que esses estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. A palavra de Deus vai dizer que neste momento em que João ele vê novos céus, nova terra, a cidade celestial, a cidade santa, descendo para este encontro glorioso com a terra renovada, com a ressurreição de todos os que no Senhor estiverem, e a igreja arrebatada se reunindo. Diz que todos os inimigos de Deus já terão sido vencidos e devidamente lançados a esse lugar. A besta, o anticristo, o falso profeta. Diz que o diabo, diz que a morte, tudo lançado nesse lago de fogo. Então é por isso que eu e você temos uma missão nesse mundo. De que nós possamos desejar ardentemente esse encontro com o nosso Senhor. Você pode se colocar de pé, por gentileza, porque nós vamos cantar a nossa fé. E eu quero deixar essa sementezinha no seu coração. João diz que uma forte voz vinha lá do trono, e falava sobre o tabernáculo de Deus que está no meio do seu povo. E aí a gente pensa na maneira progressiva como Deus ele vem ao nosso encontro, Tavinho. Presta atenção nisso. Como Deus, ele é um Deus de intimidade, de aproximação. E quando eu disse no começo que ele nos quer com ele, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que é a vontade plena de Deus. Primeiro, a presença de Deus estava numa tenda. Era só um tabernáculo. Depois, a presença de Deus se manifestava no templo. Mas depois a presença de Deus esteve no meio dos homens, na presença de Jesus. Hoje, a presença de Deus está em mim, está em você. Quantos carregam a presença de Deus? Você carrega a presença de Deus? Mas nós carregamos, nós não vemos. Mas quando chegar aquele dia, diz a palavra do Senhor, no capítulo de número 22, no versículo de número 4, nós veremos o seu rosto. Será Ele mesmo.
a sua presença mesmo. Diz o texto do capítulo 21, o Senhor estará no meio do seu povo, Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, o próprio Deus estará com eles. E Ele quer nos dar de beber desta água. Ele quer que eu e você, nós sejamos vitoriosos. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus. E Ele será o meu filho. Por isso é que nós olhamos para o céu. Porque nós cremos num Deus que cuida da gente hoje, tem tudo preparado e está trabalhando na nossa história hoje, para a gente viver direito, para a glória do seu nome, para que nós sejamos abençoados com o que isso significa para a nossa vida, e sejamos abençoadores com o que isso significa para todo mundo que nós conhecemos e quem nós ainda iremos conhecer. Então ainda dá tempo para qualquer de nós desistir de qualquer descaminho. Não tem espaço para o seu jeito. Precisa ter espaço para o jeito de Deus. Precisa ter espaço em você para o jeito de Deus. Precisa ter espaço. Ele não é violento. Ele é doce. Ele é querido. Ele é misericordioso. Ele é paciente, Ele é longânimo, tem paciência com aquilo que é a sua realidade, com aquilo que é a consequência dos seus feitos, e é longânimo com você, porque Ele está chamando o seu nome, Ele sabe o caminho do seu coração, e Ele pode pegar você e mexer nessa estrutura que é a sua vida, que é a sua alma. Só dê espaço para Ele. Pastor, mas eu já pedi e não aconteceu nada. Mas eu vou colocar aqui uma questão adverbial, não aconteceu nada ainda. E esse ainda é aquilo que você ainda não viu ou não experimentou, mas não quer dizer que o Senhor já não trabalhou. E não quer dizer que nessa espera entre o seu pedido e o que ainda vai acontecer, não quer dizer que o Senhor não esteja trabalhando. Tem uma coisa que se chama perseverança. Tem uma coisa que se chama, você seguir confiando, você seguir pedindo, você seguir dando espaço para que o Senhor realize. Nós estamos olhando para o céu. E eu quero que você faça desta canção a sua oração, a sua resposta a esse momento tão precioso que nós tivemos hoje pela manhã. Se você quiser chegar aqui, venha até este altar, coloque-se um instante. Nós vamos cantar esta palavra e nós vamos sair daqui abençoados, enviados pelo Senhor, como cidadãos dos céus que nós somos. Mais uma vez, nossa luz, nossa esperança, cante, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Eu só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives. estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, Pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, nossa esperança, da onde viemos e para onde vamos. Nossa luz, cante isso.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, não há o que temer. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Eu só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás Do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Eu só confio em ti, eu só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. ele vem, Do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Chame por ele e ele virá. Cante, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, mais uma vez, vem Jesus. vem Vem Jesus. vem, Maranata, hora vem, Senhor chame Jesus. por ele, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. mais uma vez, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora Cantamos que só vem, nele Senhor confiamos, Jesus. só em ti. Eu só em ti confiarei, eu nada Temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele vem, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, Ele e bendizemos o Senhor. Nós queremos te agradecer hoje pela manhã, Senhor, por sermos cidadãos da pátria celestial. E nós queremos sair daqui daqui a pouquinho, enviados e como enviados do Senhor. Porque nós não queremos, Senhor, que, ó Deus, aqueles que estão desencaminhados, assim permaneçam, sem que tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Usa as nossas vidas para isso, as nossas iniciativas. Ó Deus, nós queremos que pela ação do Teu Espírito, todos estes que, ó Deus, naquele dia, o seu perfil aponta, ficarão de fora. Nós queremos que eles tenham uma oportunidade de se render e de se converter ao Senhor. Para isso, fortaleça-nos, Senhor. Trabalha em nós, aperfeiçoe-nos, Senhor, porque nós estamos agraciados e nós queremos ser agraciadores, queremos abençoar, e assim que o nosso testemunho seja um instrumento nas suas mãos, e que nós possamos sempre, ó Deus, nos ocuparmos, olhando para o céu, nos ocuparmos da nossa vida, como é a proposta do Senhor para todos nós, como o Senhor nos tem ensinado pela Tua palavra. Hoje pela manhã,
Fortalece o teu povo, Senhor, e nos dá uma semana abençoada, em que nós vamos ao encontro, desde dentro das nossas casas, a tanta gente, e nós vamos assim sermos, ó Deus, pessoas que no poder do teu Espírito vão alcançar outras pessoas para o Senhor. Então, empodere-nos, Senhor, uma vez mais, nos dá sabedoria devida para podermos compartilhar a tua palavra. Abençoa o nosso país, abençoa o Brasil, abençoa o povo desta nação, traz salvação para o povo desta nação, traz libertação para o povo desta nação, e abençoe, Senhor, os nossos governantes, abre-lhes o entendimento, alcance-os também com a tua salvação, e ajuda, Senhor, para que aqueles que têm o poder nas suas mãos, para que eles sejam tocados e influenciados pelo Senhor, para que eles se transformem em instrumentos de bênçãos, para que as leis do nosso país, elas estejam de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Ó Deus, então só o Senhor é que pode fazer isto em favor do nosso povo e para fazer do Brasil não só uma nação abençoada, mas uma nação que vai abençoar todas as demais nações. Então é assim que também nós oramos e nós te agradecemos. No nome do Senhor Jesus o fazemos. Abra suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Tenha uma boa semana. A gente se encontra quinta-feira no encontro de fé. Vai na paz, dá um abraço em quem também chegou. Que o Senhor te abençoe.